Então, nessa semana, funções executivas, a gente tem que lembrar rapidamente, né, dos primeiros vídeos, que foi sobre relacionamentos, né, como são importantes no processo de ensino e aprendizagem, a garra, a vontade de mudar as coisas, ainda que a realidade de cada escola seja diversa, né? Mas, de uma forma geral, mesmo a própria comunidade escolar bastante diversa, então isso sempre se apresentam vários desafios que precisa ter muita vontade, né, de ajudar as crianças aí a evoluir para conseguir lidar com esses desafios. A gente teve uma reunião muito legal com a doutora Mônica Miranda, com a Adriana, sobre desenvolvimento de uma forma geral. E aí a gente foi para alguns vídeos de desenvolvimento da Universidade de Oregon, sobre arquitetura cerebral, né? E esse material da Harvard. E bastante atividade aí pelo Slack, né? Cada escola está sendo monitorada por cada um de nós, em planilhas, onde a gente vai anotando os comentários, as postagens de cada um. Tem ainda um grupo, ainda que seja pequeno, talvez 10%, que não tenha postado ainda, não tenha feito nenhuma colaboração, mas a gente continua aguardando que esses se envolvam, se engajam dentro desse projeto com a gente. A gente viu alguns aspectos que eu achei que estavam faltando, alguns fatos sobre o cérebro, né? Sobre as células cerebrais, os neurônios, as células da glia, e uma noção global assim de como é feita a transmissão do impulso nervoso. A gente partimos então para desenvolvimento, tendo em vista o seu aspecto multidimensional e multideterminado, os vários fatores que estão envolvidos, né, desde a genética até os fatores durante a gestação e o parto, a nutrição, o ambiente, sociedade, enfim, todos os aspectos que, equilibrados com os fatores de risco, vão determinar aí o desenvolvimento da criança, a rota desse desenvolvimento de forma bem marcante. A gente viu que não é só a genética e nem só a educação, mas a junção das duas é que determinam esse desenvolvimento. Vamos para a seção de saúde mental, onde nós vemos aí nesse mapa mundi, né, o percentual de crianças com risco de transtornos mentais, e naturalmente países mais ricos, esse percentual é menor, países mais pobres, maior, e o nosso Brasil, esse dado aí de uma pesquisa realizada pelo meu grupo, mostrando aí um percentual de 12% de crianças com risco de transtornos mentais ou transtornos de neurodesenvolvimento de uma forma geral. Nós vimos os fatores de risco para a saúde mental, então meninos têm um risco maior, crianças de classes menos favorecidas, filhos de pais com menor grau de instrução, crianças que foram expostas de forma antes do nascimento, durante a gestação, expostas a tabaco e álcool, maior risco, né, que a mãe tenha feito uso, maior risco de transtorno mental nessas crianças, e outros fatores que, de uma forma geral, muito parecidos, tanto os fatores de risco para a saúde mental, quanto os fatores de risco para desempenho escolar, são exatamente iguais, né? A gente, então, parte de uma receita que a ciência tem bem determinada de os vários fatores que estão envolvidos no desenvolvimento de uma criança, né?
Então, a gente tem ideia dessa receita, como ela é, a gente consegue medir aspectos de saúde mental na criança através de questionários, e a gente vai ter oportunidade de discutir um deles, que é o SDQ, o questionário de dificuldades e habilidades, que eu passei para vocês. Nós vamos ter uma reunião para falar sobre isso. A gente consegue medir crianças de acordo com o comportamento delas, seja em casa ou seja na escola. A gente consegue determinar vários aspectos relacionados à regulação emocional, a controle comportamental, sintomas de ansiedade, de depressão, enfim, vários aspectos que vão... são escalas que a gente usa em estudos populacionais. Vamos usar várias dessas escalas no projeto Candim, em Brodowski, para identificar essas crianças com risco, né, de ter um transtorno mental, para que a gente possa dar o atendimento adequado. E essas escalas também, elas têm um poder de previsibilidade, de prever lá na frente as crianças que vão ter dificuldade no aprendizado ou que vão ter problemas comportamentais. Isso permite que a gente consiga atuar preventivamente nesses grupos de risco, né? Isso é o que há de mais moderno no primeiro mundo em termos de intervenções em saúde mental na população infantil, né? E então, tendo a receita, tendo a forma de medir os ingredientes, não é? E medir saúde mental, desempenho escolar, a gente tem condições de pôr a mão na massa, né, e fazer essa receita dar certo. Essa é a proposta da capacitação que a gente está fazendo com vocês dentro do projeto Candim. A gente teve a oportunidade de compartilhar com vocês essa uma das cartilhas que a gente deixa para download gratuito há vários anos. Essa é uma cartilha que tem mais de 40 mil downloads, sobre como educar, né, com a ajuda da neurociências. A cartilha traz também os dados principais da pesquisa aí, que a gente citou. Bom, para que a gente consiga, não é, o grande objetivo da educação infantil, que essa criança tenha um bom desempenho social, comportamental, um bom desempenho escolar, que ela possa exercer suas habilidades e ser, assim, em condições de superar as adversidades que são naturais na vida de todos, para que isso traga o quê? Prosperidade para essa criança e para a sua família e toda a comunidade, e traga bem-estar. Existem duas ferramentas fundamentais para a gente chegar nesses desfechos. Uma delas é o que nós vamos ver hoje, funções executivas, e a outra, resiliência. São habilidades que facilitam demais o desenvolvimento, esse desenvolvimento saudável, como a gente coloca aí, da criança. E são habilidades que a gente consegue medir para avaliar como cada criança está em termos de funções executivas, em termos de resiliência, e a gente consegue intervir e modificar. Tem várias coisas, como a gente conversou, vários fatores que a gente não consegue modificar, né? Como classe socioeconômica, como grau de instrução dos pais. Isso se consegue modificar em sociedades modernas, sociedades do ponto de vista civil mais avançadas, com menos desigualdade, mas não está no nosso alcance. Está no nosso alcance em curto e médio prazo, é avaliar e intervir para desenvolver funções executivas e resiliência em nossas crianças, tá? Seja em casa, seja na escola. Então, é isso que a gente quer desenvolver com vocês, uma expertise, um conhecimento de vocês sobre essas habilidades. Para isso, tem uns vídeos, né, introdutórios que foram colocados lá no Slack, compartilhados lá para vocês verem. Esse da Harvard é bem... está legendado tudo e bem
didático. As cartilhas, né, que a gente disponibilizou lá também, que explicam numa linguagem bem acessível o que são funções executivas, né, e de que forma é possível educar elas em casa e na escola. Então, a cartilha dos pais e do professor, como também o que é resiliência e como educar a criança para a resiliência. E aí uma cartilha específica para o professor, com isso a título de vocês conhecerem, tem uma série de atividades que vão desenvolver cada função executiva e também as funções metacognitivas, que nós vamos falar mais adiante. E esses vídeos sobre funções executivas, o que são, né, e como educar, são vídeos desenvolvidos por nós no Instituto Glia, num projeto anterior chamado Escola da Diversidade. Então, o que são funções executivas? É um conjunto, então, de habilidades mentais interdependentes, uma depende da outra, não é? Em algum grau, e que elas vão regular o quê? A nossa capacidade de aprender, a nossa cognição. Vão ser responsáveis pela nossa regulação emocional e pelo controle comportamental. Então, são funções extremamente importantes, não é, que a gente usa desde para se trocar, tomar banho, até escrever um livro. Então, de funções mais simples até mais complexas do nosso dia a dia. Tem alguém com o microfone ligado? Eu peço encarecidamente que fique ligado aí, nisso aí, e mute o microfone. Essas habilidades, elas são desenvolvidas, são adquiridas a partir de experiências, né, que a pessoa vive, com o objetivo de realizar ações no presente ou atingir metas futuras, viabilizando ações voluntárias, independentes, organizadas e orientadas para metas específicas. Isso é uma definição geral e que a gente percebe alguns alunos já entenderam, compreenderam bem, e algumas postagens muito boas que eu vou apresentando aqui, como essa da Alessandra Aquino, né, falando sobre os vídeos e aspectos, como aqui, aspectos sociais, emocionais e intelectuais. Então, são as várias interfaces aí das funções executivas no controle cognitivo, né, controle comportamental e regulação emocional. Essa da Rose também achei bem interessante, que mostra que compreendeu a definição, né, são funções executivas. Então, funções executivas, elas vão funcionar nesses módulos de controle da cognição, controle das emoções e controle do comportamento. Mas para que tudo isso ocorra, é importante que a criança desenvolva a percepção do funcionamento executivo dela, né? Então, tem esse outro aspecto que, sem esse módulo, os outros também não funcionam. Então, quais são as funções executivas? Existem várias formas de classificar. Esse é um referencial, um paradigma que a gente desenvolveu no Instituto Glia, de 11 funções. A primeira delas, objetivar. O que é objetivar? Em primeiro lugar, estabelecer um objetivo, uma meta aonde chegar. É comum crianças estarem fazendo determinadas tarefas no dia a dia e você pergunta, mas para que é isso, não é? E a criança não tem bem definido isso, por que ela está fazendo aquilo. Então, objetivar, ter bem claro o objetivo do que está se propondo a fazer é a primeira função executiva. Uma vez com o objetivo estabelecido,
a criança passa a planejar. Então, o que etapas ela vai ter que cumprir para atingir aquele objetivo? A função de planejar, planejamento. Com o objetivo definido e as etapas do planejamento, ela tem que se organizar no tempo e se organizar no espaço para colocar aquele plano em ação e atingir o objetivo. Para que ela consiga atingir o objetivo e coloque o planejamento em ação, é preciso que ela inicie. Crianças com dificuldade de iniciar, por exemplo, são aquelas crianças que os pais têm que falar várias vezes para elas fazerem determinada tarefa, né? Tomar banho, se trocar, escovar os dentes, então os pais têm que falar 200 vezes para que a criança afinal dê início, não é? E então essa é uma função executiva importante e que, quando não bem desenvolvida, existe uma tendência à procrastinação. Então, a deixar tudo para a última hora, mesmo na preparação de tarefas, na preparação para uma de estudo, para uma prova, enfim. Então, iniciar é outra função executiva importante. Focar, prestar atenção. Se se eu não consigo prestar atenção naquela ação, eu não consigo me organizar nem pôr o planejamento em ação para que eu atinja o objetivo. Perseverar é outra função executiva, uma capacidade de a criança persistir dentro do seu planejamento para atingir o objetivo e sem desistir conforme vão surgindo as adversidades ou as dificuldades para realizar aquele plano. Monitorar entra, então, aquele módulo da percepção, da criança ter condições de se perceber. Se ela está desatenta, perceber se ela não está focando, perceber se ela está desorganizada, perceber que ela não planejou adequadamente para atingir aquele objetivo. Então, o automonitoramento é fundamental para que todas essas funções funcionem. Flexibilizar, a gente entende como uma capacidade da criança ser, eu digo da criança, mas essas funções todas estão em todos nós. Capacidade de ser flexível, não rígido, né? De ter que ser de determinada forma algo que a gente pretende fazer ou determinado plano. Então, diante de dificuldades que ocorram, a gente tem que ter essa condição de ser flexível para driblar as dificuldades e atingir o objetivo. Aqui, flexibilizar, por exemplo, tem tantas implicações em saúde mental que uma das características de crianças no espectro autista é muita dificuldade para ser flexível. Elas são muito rígidas. E essa rigidez se manifesta até na seletividade alimentar, né? De não admitir mudar ou experimentar coisas novas. Então, flexibilizar a flexibilidade cognitiva é algo que tem reflexos aí em várias condições de saúde mental. Inibir comportamentos, né? Pensar antes de fazer, antes de agir ou antes de falar. Capacidade de inibição comportamental, que vai estar muito alterada em crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Em que a impulsividade é uma das manifestações principais. Regular as emoções, né? É você conseguir ser flexível nesse aspecto também, de aceitar quando as coisas não vão bem e conseguir modular o seu amor, as suas emoções e o seu humor. E operacionalizar se refere à memória operacional, à memória de curto prazo. Por exemplo, você está dirigindo um carro e alguém te liga
e quer te passar um telefone, então até você, um número ou alguma informação. E aí você tem que parar o carro, não é? Agradecer a pessoa, se despedir e ainda tem que manter na memória aquela informação até você conseguir anotar esse número ou outro tipo de informação. Então, é uma memória de curto prazo fundamental aí para o aprendizado e também é considerada como uma função executiva muito importante. Bom, esse é o nosso paradigma, então, só para recordar: objetivar, planejar, organizar, iniciar, focar, perseverar, monitorar, flexibilizar, inibir, regular e operacionalizar. A gente pode dividir essas funções executivas de forma didática em dois grandes. Um é o cérebro quente, outro é o cérebro frio. O cérebro quente, que a gente quer dizer, está se referindo principalmente a funções executivas quentes, né? Que seria regular as emoções e comportamento. As demais são funções executivas frias, mais relacionadas com o aprendizado mesmo. Objetivar, planejar, organizar, iniciar, prestar atenção. E isso a gente divide em funções executivas quentes e frias. As quentes, então, mais relacionadas mesmo ao cérebro quente, é o cérebro relacionado às emoções e comportamentos. As regiões de cérebro dessas funções executivas, de uma forma geral, são localizadas no córtex pré-frontal, nessa parte da frente do cérebro, atrás das nossas órbitas, né? E nessa porção ventromedial são mais essas funções executivas quentes, regular as emoções e inibir comportamentos. E nas outras áreas, as funções executivas frias, mais relacionadas com aprendizado. Então, seria na região principalmente dorso-lateral. Bom, o que as pesquisas mostram sobre funções executivas, né? Então, existe uma quantidade enorme de estudos mostrando a importância das funções executivas para o desenvolvimento infantil. E que crianças que já na pré-escola apresentam boas funções executivas, elas vão ter ao longo de toda a escola, ao fundamental e médio, um melhor desempenho em leitura e matemática do que crianças que já nessa fase têm baixas funções executivas. Então, imagina que a gente consegue, como naquele slide lá da bola de cristal, não é? Já na pré-escola a gente consegue identificar, avaliando funções executivas dessas crianças, a gente consegue identificar como vai ser o desempenho delas ao longo do fundamental e do médio. Então, dessa forma, identificando grupos de risco e atuando preventivamente, né? Grande importância disso. Função executiva, esse outro estudo mostra, são mais importantes para o desempenho escolar do que a inteligência, do que o QI, né? E são capazes de prever as competências em matemática e leitura ao longo de todos os anos escolares. Então, isso muito frequentemente é confundido, né? Mas são coisas distintas, funções executivas e inteligência. Na verdade, funciona assim. A gente tem o que a gente chama de inteligência fluida, então a capacidade de lógica, identificar padrões, indução, dedução, né? Vocês vão vendo como vocês usam isso no dia a dia, nas matérias que vocês lecionam. Processamento, atenção, função executiva está aqui, inteligência fluida. Inteligência cristalizada já entra outros aspectos, como habilidades sociais, cultura de uma forma geral, conhecimentos gerais, habilidades verbais, né? Habilidade de resolver problema, aqui entra a inteligência cristalizada. Então, função executiva é um domínio dentro de inteligência fluida. Então, imagina que isso é mais importante que o QI, que é a medida geral de inteligência, em termos de desempenho escolar.
Esse outro estudo mostra que a ênfase apenas ao conteúdo, não é, da escola, sem o devido treinamento de habilidades executivas, que vão processar esse conteúdo, né, pode ser responsável pelo fracasso escolar de muitos alunos. E esse estudo é espetacular, é um estudo que acompanhou crianças desde o nascimento até 30 anos de idade, né? E o que ele mostra em termos de função executiva? Aquelas crianças que entre 3 e 11 anos de idade tinham piores funções executivas, por exemplo, pior autocontrole, menor perseverança, tinham dificuldade de inibir comportamentos, de focar, aos 30 anos de idade elas apresentavam maior risco de pior saúde geral, de menores salários, uso, abuso e dependência de drogas e maior número de atos criminosos, quando comparada com seus controles, que tinham boas funções executivas. Então, veja como é importante e como é previsível isso em termos de desfechos na vida. Então, uma correlação direta entre função executiva e esses desfechos que a gente acaba chamando de felicidade, né? Ter sucesso acadêmico, profissional, boa saúde física e mental. Tem uma correlação direta. Quanto melhor a função executiva na infância, maior o risco, vamos dizer assim, de ter sucesso acadêmico, profissional, boa saúde física e mental. Aí vocês já vão vendo a grande importância desse tema que a gente está compartilhando com vocês. E esse outro estudo, ainda nesse estudo, eles fizeram uma coorte de 500 pares de irmãos, né, comparando o irmão com o pior função executiva e com outro irmão que tinha melhor função executiva, e aí eles chegam também às mesmas conclusões, né, da importância das funções executivas aí para os desfechos da vida. E aí a gente tem no primeiro mundo programas de política pública especificamente destinados a estimular a função executiva em crianças, com o intuito de melhorar a saúde, o nível socioeconômico, cultural, de forma a reduzir a criminalidade, né, e tornar essa sociedade, essa comunidade mais próspera. Estudos experimentais vêm mostrando, sugerem que esses programas são eficazes, né? É o que a gente pretende, então, desenvolver dentro do Projeto Candinho. Um dos braços principais do Projeto Candinho é a gente desenvolver ações para melhorar, para aprimorar funções executivas, para estimular funções executivas em crianças, né? O desenvolvimento das funções executivas sofre influência do nível socioeconômico da família, não há dúvida, não é? Nós vimos lá uma correlação direta entre pobreza e saúde mental. Aqui também, esse estudo que nós realizamos lá em São Sebastião do Paraíso mostra aí, comparando crianças de classe A e B com crianças de classe D e E, vejam que crianças mais pobres um risco mais de 2 vezes maior, né? Um risco 2 vezes maior dessas crianças mais pobres terem pior funcionamento executivo do que crianças de classes A e B. Isso é um mecanismo, né, cruel de perpetuação da pobreza, porque essas crianças mais pobres têm pior funcionamento executivo, maior risco de terem de não terem sucesso acadêmico e com isso, né, com consequências no aspecto de empregabilidade e condições socioeconômicas. Gostei também dessa publicação da Cíntia. Então, na minha opinião, o rendimento dos pais afeta sim o desenvolvimento infantil, mas devemos considerar o grau de instrução, não é? E é o que mostra a pesquisa, várias pesquisas,
que mostram, por exemplo, que quanto mais baixa a renda familiar e o grau de instrução dos pais, menor a área cortical da criança. Isso são estudos assim que de extrema importância, né? Mostrando que a pobreza tem suas consequências até de forma física, né? Na superfície do cérebro, na área mais importante, que é o córtex, a área mais importante para aprendizado, enfim, os desfechos principais aí cognitivos. Aqui, também nesse estudo, a gente já via que quando o chefe da família era analfabeto, a criança tinha um risco 4 vezes maior de ter pior função executiva, comparando com quando o chefe da família tinha nível superior de instrução. As dificuldades de funções executivas são associadas a problemas sociais e de saúde mental, né? Então, a gente vê aqui também essa combinação aqui de função executiva e saúde mental. Crianças com alterações de saúde mental, que estão dentro daqueles 12%, né? Elas vão ter um risco aí 11 vezes maior de ter alterações de função executiva. Mesma coisa, crianças com TDAH. Bom, as funções executivas, como a gente já falou, como outros estudos mostram, né, elas são fundamentais para o melhor desempenho escolar. Então, observem que, tendo como referência crianças com desempenho acima da média, né, aquelas crianças com desempenho escolar abaixo da média têm um risco 6 vezes maior, né, de 700% de ter problemas de saúde mental, de regulação emocional, tal. Antecedentes, hábitos e dinâmica familiar, né? Então, crianças que foram expostas a tabaco ou álcool no período gestacional, tiveram baixo peso ao nascer ou prematuridade, um risco maior de ter dificuldades de função executiva. Olha que interessante isso aqui. Deixa eu só tirar aqui o controle. Bom, a gente perguntou para os pais, lá em São Sebastião Paraíso, quase 3.000 crianças, se eles consideravam a casa deles bem organizada, organização média, ou se eles achavam a casa deles bem desorganizada. Observe, tem influência em função executiva, a dinâmica da família, né? Então, comparando com crianças cujos pais falaram, olha, não, nossa casa é bem organizada. Aqueles que admitiram, olha, nossa casa é desorganizada, os filhos tinham um risco de problema de função executiva 4 vezes maior do que esses que os pais consideravam a casa bem organizada, né? Então, por isso que aqui a gente, nesse primeiro ciclo, a gente está capacitando vocês, professores, para, num outro momento, capacitar pais, porque a gente não consegue modificar esse ambiente, de transformar num ambiente propício para a criança desenvolver funções executivas, a gente precisa dos pais, com certeza. Então, isso vamos ter em outro momento. A gente consegue medir, né, funções executivas. Então, nós desenvolvemos o IF, né, que são questionários, ou preenchidos pelos pais ou pelo professor. No momento certo, vocês vão ter contato aí com esses questionários e baseado em comportamentos, ou do dia a dia da criança em casa ou na escola. E aí a gente consegue verificar cada uma dessas 11 funções executivas, se estão adequadas para aquela criança, né, naquela idade, daquele sexo, ou não. Então, a gente consegue medir, e isso nós vamos usar bastante no projeto Candinho. Eu acho que eu estou terminando. Queria parabenizar a Daniela Poloni Tostes, esse post muito bom, muito bem feito,
Depois a gente vai, não dá tempo da gente ler aqui, mas procurem o post da Daniela no Slack. Ou Daniela, você estando aí escutando a gente, pode repostar, né, no canal geral, acho que é melhor, para que todos leiam, viu? Parabéns. Ganhou aí uma medalha do, do, do projeto desse primeiro módulo, do projeto Candinho. Bom, eu acho que era isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, acho que é isso, gente. 1 hora de reunião. Obrigado pela presença de todos. Vamos participando lá no Slack, viu? Lá é nosso ponto, nosso point, né? Lá é o lugar da gente se reunir, discutir, conversar. Participem, tá? Quanto mais participarem, maior o, o aproveitamento do curso. Boa noite a todos.